pessoas me procuraram ao final do primeiro sermão dessa série perguntando onde se compra esse livro. Acho que na Arte e Vida tem, depois vou pedir até a comissão ao irmão Walter. E tem também na internet, O Deus Pródigo. No domingo passado eu não preguei porque nós estávamos aqui com uma visita especial. E eu comecei essa série falando de conceitos que nós precisamos talvez mudar na nossa mente. Primeiro, Tim Keller diz que essa parábola mostra de que Jesus redefine o que a gente chama de pecado. Quem se lembra disso? Pecado, nessa parábola, não é só transgredir leis morais. Pecado é também viver corretamente e achar que será salvo por causa dos seus próprios méritos. Porque quem simplesmente sai da casa do Pai e decide ser senhor da sua própria história, não precisa de Cristo. Esse é o imoral. Esse é o cidadão que decidiu viver de maneira dissoluta, de maneira liberal, de maneira que a sua vida em nenhum momento se coaduna com aquilo que Deus gostaria que um ser humano normal encarnasse em sua existência. Esse é o filho mais novo. É o cara que sai e diz assim: quem manda em mim sou eu. Quem sabe o que é melhor para mim sou eu. Então, por gentileza, me dê a parte da minha herança, seu velho. Mas cara, nem morto eu estou, porque um pai só passa herança depois de morto. Não estou nem aí se você está vivo, se você está morto. Eu quero o que é meu, eu sei o que é melhor para mim. Esse é o filho mais novo. E nesse sentido, ele está pecando, porque pecado é quando você decide ser senhor, juiz e salvador de si mesmo. E você vive sem querer se submeter a nenhuma norma, a nenhum decreto, a nenhum mandamento, a nenhum princípio. Você vive de acordo com a sua cabeça. A cabeça pira e você sai fazendo o que dá na telha. Isso é pecado. E tem gente vivendo na igreja assim. Não quer se submeter à palavra de Deus e acha que uma vez que Cristo libertou e o salvou, e que Cristo jamais o condenará, ele se sente livre para fazer o que quiser e não respeita os limites que foram impostos pelo próprio Deus. Esse é um tipo de pecado. Qual foi o outro pecado? É o pecado mais trabalhado, porque ele é mais sutil, ele é mais sorrateiro. Por que será? Porque é o irmão mais velho, é o que faz tudo certinho. É o que frequenta igreja, dá dízimo, dá oferta, não adultera, não mente, não bebe, não fuma, não tchomplegue, e patatá, e faz tudo dentro de uma formatação moral, dentro dos limites éticos. Você olha para essa pessoa e se encanta, porque ela tem uma boa reputação. Só que agora você tem um outro tipo de pecado, que geralmente é o pecado que a gente não trabalha dentro da igreja, não trabalha na construção da nossa espiritualidade. É quando alguém, por se sentir tão correto, tão decente, tão moral, uma pessoa tão ética, que ela também acha que por causa das suas atitudes corretas, ela será salva. Ou seja, ela precisa de Jesus? Não. Se ela faz tudo certinho, se ela realiza as boas obras, se ela é uma pessoa que tenta ao máximo se comportar como qualquer ser humano deveria se comportar, mas peca e está perdido do mesmo jeito. Quem entende isso aqui? Do mesmo jeito que o cara que saiu e que é absolutamente insano, alienado, imoral, um cara rebelde, um cara transgressor, o cara que fica está perdido, porque ele acha que será aceito por Deus por causa de atitudes éticas e morais. E a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça. Jesus redefiniu. Pecado não é só transgredir lei. Pecado é fazer tudo certinho e achar que será salvo pelos seus próprios méritos. Jesus gera uma crise na cabeça da gente. Só que
Tim Keller vai dizer que Jesus não redefine apenas o pecado, Jesus redefine também a perdição. Por que será que o irmão mais velho também estava tão perdido assim? Será que Jesus não estava meio que surtado? Como é que ele diz que um cara que nunca matou ninguém, que nunca saiu por aí se envolvendo com coisas escuras, que nunca se submeteu a situações esdrúxulas e imorais, como é que esse cara também está perdido? Será que Jesus não ultrapassou as barreiras do bom senso? Lucas 15, diz assim a partir do verso 25. O filho mais velho estava no campo quando voltou, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. Chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou, na verdade, a melhor versão é, ele ficou irado. Quem tem essa versão aí? Cheio de ira, revoltado, indignado, chateadíssimo com a situação. E não queria entrar. Então, saindo o pai, instava com ele, tentava convencê-lo de que ele deveria entrar na festa. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, meretrizes aqui é prostitutas, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, e foi o que, gente? Nós temos que avaliar essa questão dessa redefinição quanto à perdição do ponto de vista espiritual. O que significa mesmo estar perdido espiritualmente? Por quê? O irmão mais novo está na cara, não que ele está perdido? Está muito explícito, está muito notório. Saiu, gastou tudo, foi parar lá, comendo alfarrobas, comida de porco, estava sem amigos, estava sem família, tudo isso porque aquele menino mais novo vivia uma vida dissoluta, indisciplinada, imoral, alienada, representando esse desejo que nós temos de transgredir as leis de Deus, de romper os interditos estabelecidos pelo divino. É o mal que habita em nós e que tanto nos atrai e tanto faz a nossa carne estar inclinada para aquilo que desagrada o coração de Deus. Eu acho que está muito claro que o irmão mais velho é muito mais fácil de ser percebido, entende? É muito mais fácil de ser identificado. O problema é caracterizar, configurar, entender o irmão mais velho. Porque quem tem o espírito dele está também perdido. Por que será? Como pode uma pessoa tão correta, politicamente falando, e Jesus chegar ao ponto e declarar: quem ficou está tão perdido como quem saiu? A primeira coisa que a gente percebe no irmão mais velho, leia comigo a partir do verso 25 até o verso 28, preste atenção. O filho mais velho estava no campo quando voltou e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças e a celebração, percebeu o churrasco, percebeu a festa, chamou um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele disse: sabe quem está aí? Teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Tim Keller faz uma leitura muito inteligente de tudo isso aqui. Ele diz assim, que uma das marcas que caracteriza quem tem o espírito do irmão mais velho, é que o irmão mais velho, quando ele percebe que as coisas não saíram como ele projetou, como ele idealizou, como ele planejou, além do coração ficar pesaroso, o coração
fica empanturrado de raiva, ira e amargor. Sabe por quê? O irmão mais velho, por ele se sentir tão bom, por ele ter uma leitura tão idílica, tão romântica acerca de si mesmo, mesmo porque, para mim, Jesus também está tentando dizer para a gente que ninguém é tão bom assim, entende, Vieira? A gente pensa que é bom, a gente pensa que é decente, a gente pensa que tem o direito de julgar as pessoas, porque talvez não cometemos os chamados pecados capitais que outros já cometeram. A gente faz uma leitura muito equivocada acerca de nós mesmos, e por causa dessa leitura equivocada, por causa desse posicionamento equivocado, por causa talvez dessa visão errada que temos de nós, só porque talvez não estamos praticando o que outros já praticaram, achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas do jeito que a gente, o que a gente pensa. Deus é obrigado a me oferecer uma vida tranquila, sem crise, sem frustração e sem decepção. Por quê? O irmão mais velho, quando ele está dentro da gente, ou quando nós somos os irmãos mais velhos, a tendência é nós não lidarmos bem com as intempéries da vida, as circunstâncias existenciais, as contingências que nos acometem e que nos atingem, quando planos, ideias, projeções se desmancham, se deterioram, ruem. E aí você diz: Deus, eu não aceito. Conhece crente assim? Eu não aceito passar por essa situação. Eu não acredito que o Senhor está me permitindo enfrentar uma situação, sendo que eu sou tão decente, sendo que eu sou tão correto, sendo que eu sou uma pessoa tão legal, tão bacana, tão honesta, tão íntegra, e o Senhor me permite passar por essa situação. No caso da parábola, ele está virado, porque estava vendo algo que lhe machucava, que assolava a sua interioridade, porque estava vendo alguém que saiu, que arrebentou com a história da família e que gastou o dinheiro do pai com prostituta, e essa pessoa agora recebeu de presente um churrasco, uma festa. Recebeu de presente flores, recebeu do pai honra, recebeu do pai louvor, recebeu do pai acolhida, recebeu do pai apreciação. E agora ele diz assim: eu não admito que isso está acontecendo comigo, porque quem merecia o churrasco? Quem merece o churrasco? Eu. Quem faz tudo certinho? Eu. Não esse cara aí, esse bandido, esse malandro, desse meu irmão, que simplesmente saiu, sendo que eu nunca saí. Interessante. Agora eu começo a entender porque tem gente que diz assim: pastor, tá aí, eu tenho orado assim: Deus, eu reivindico que o Senhor não deixe esse câncer me matar, porque tu tens que olhar para mim e perceber o quanto eu sou um bom crente. É por isso que adeptos à teologia sindicalista têm dificuldade de entender que até mesmo pessoas boas enfrentam momentos trágicos. Até mesmo pessoas que servem a Deus podem passar por situações difíceis. Mas essa mania que nós temos de entender de que se nós estamos servindo a Deus, se nós estamos dizimando, se nós estamos tentando obedecê-lo, então Deus é obrigado a fazer aquilo que eu acho que é melhor para mim. Entende isso aqui que eu estou falando? E aí a gente percebe que a obediência do irmão mais velho, ela não é pautada no prazer de obedecer. Ele não obedece porque ele tem prazer de cumprir, de ser seguido pelas leis divinas. Porque a obediência dele não está pautada no prazer, e sim está pautada nos resultados
da obediência, sim ou não? Quando ele obedece, presta atenção, ele procura obter o quê? Quando ele obedece. Quando ele fica o tempo todo e não sai, não se prostitui, não gasta o dinheiro, não fere o pai. Tudo que ele está fazendo, na verdade, ele faz para um dia obter um resultado. Você entende essa obediência louca? Você obedece a Deus para obter as bênçãos de Deus, não porque você o ama, não porque você o venera, não porque você o reverencia. Você vem à igreja com medo de Deus não abençoar a sua semana. Olha que perigo. Você dá o dízimo porque você acha que se você não der, o gafanhoto, e tem gente que prega isso, vai entrar na sua fazenda e arrebentar com a sua empresa. Com medo você obedece, porque no fundo, quando você vem à igreja, quando você canta, quando você traz o dízimo, você não traz por prazer, por amor, você traz com uma intenção de receber alguma coisa. O irmão mais velho não? Por isso é que eu fiquei pensando sobre essa questão e cheguei à seguinte conclusão: é que tem razão, porque tem gente que se decepciona tanto com Deus. Temos ou não temos aqui uma pessoa decepcionada com Deus, Henrique? Temos ou não temos? Temos. Um cara cheio de ira em relação a Deus. Ele está com raiva dele mesmo, porque ficou aquele tempo todo lá, e agora está vendo um pecador participar de algo que ele acha que ele é quem merecia. Ele está com raiva do irmão, ele está com raiva da vida, e eu acrescento, tem gente que por achar que é tão bom, quando as coisas não saem do jeito que planejou, fica com raiva de Deus, de si mesmo, das pessoas, do pai, da mãe, dos irmãos, do pastor, da igreja, dos vizinhos, de João Bosco, e aí coitadinho, João Bosco sofre também. Fica com raiva de todo mundo, porque não é possível uma pessoa tão boa passar por isso aqui que eu estou passando. Eu não admito. Eu não acho que Deus está sendo justo comigo. Não é isso aqui? Eu não acho que Deus está agindo corretamente, porque eu estou fazendo tudo certinho e agora Ele me vem com essa. Aí tem uma pensadora chamada Elisete Elliot. Preste atenção. A história que eu vou contar aqui mostra por que é que o irmão mais velho tem esse espírito. Olha só. De ficar com ira quando as coisas não saem do jeito que ele pensou, uma vez que ele é tão decente, tudo tem que sair do seu jeito. Quer ver? Elizabeth Elliot conta essa historinha aqui, ó, que é uma história apócrifa, ou seja, apócrifa. Não está na Bíblia a história que eu vou contar, mas ela usou, Robson, Jesus e a figura dos discípulos e construiu uma história. Ela diz o seguinte, que uma certa vez Jesus estava andando, vem comigo, andando, e os discípulos ao lado dele. Ele disse, sigam-me, melhor dizendo. Eles estão aqui com Jesus. Daqui a pouco Jesus falou assim, gente, cada um, por favor, pega uma pedra. Aí um pegou uma pedra, outro pegou outra, tal. Pedro, malandro, que o carioca diz que malandro é malandro, mané é mané. Pedro, esperto, sempre foi, aproveitou e pegou uma pedra pequenininha e leve. Ele disse, eu não sou otário, vou carregar uma pedra leve que a gente vai andar não sei quantos quilômetros para frente. Quando chegou perto de meio-dia, todo mundo estava com fome. E Jesus disse o seguinte, cadê a pedra de cada um? Vou transformar em pães. Não deu nem para uma broa. E os caras estão lá comendo, que os caras pegaram umas pedras assim, exponenciais, e Pedrinho está lá, rapidinho. A comida dele acabou. Jesus disse, sigam-me. E Jesus vai e fala uma coisa assim, mais uma vez eu vou repetir. Peguem cada um uma pedra, mas peguem-na por mim e carreguem-na por mim. Pedro disse assim, eu sou otário? Pegou um pedaço de rocha. Pedro era muito malandro, cara.
Pegou um pedação assim, e pá, e agora, para andar? E os caras lá andando bem, e ele, puxa vida, mas vai valer a pena, vai ser feijoada para a noite toda. E está lá, e Pedro, perto do café, todo mundo com fome. Jesus vai dizer assim, gente, todo mundo se aproxima do rio, todo mundo se aproximou. Todo mundo jogando a pedra no rio, todo mundo jogou. Vamos? Ninguém vai dar risada. Porque todo mundo olha para Jesus, embasbacado, e diz assim, sim. E Jesus percebe a reação de Pedro e dos discípulos. Essa história não está na Bíblia, é construída. Jesus diz assim, lembrem-se do que eu disse, carreguem a pedra por mim. Por quem vocês carregaram a pedra? Pensa. Você não entende não porque é que hoje nós estamos nessa espiritualidade louca? Você não entenderam não? Porque é que qualquer coisa que de repente frustra você, decepciona você, o que é que você faz? Eu vou embora da igreja. Esse pastor não presta. É fácil. É fácil você olhar para si e se achar tão bom e transferir isso para Deus e para as pessoas. Porque na verdade há uma culpa dentro de você. Há uma raiva reprimida. É preciso que nós entendamos, meus irmãos, que a nossa obediência não pode estar pautada em resultados. Nossa obediência precisa estar pautada no prazer que temos que obedecer a Deus. E mesmo que Deus, de vez em quando, nos surpreenda e faça umas coisas loucas que a gente nem sequer entende, continue obedecendo, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. 2. O que é que esse espírito do irmão mais velho é perigoso? Quer ver? A partir do verso 29, vem comigo. Isso aqui é para crente que acha que cristão não pode morrer de câncer. Ai, ai. A partir do verso 29 diz assim, mas ele respondeu a seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos. Olha a conversa chata de crente chato. Crente religioso. Pastor, estou decepcionado. Pastor, eu preciso desabafar uma coisa. O quê? Estou decepcionado com a igreja. E é uma decepção profunda. Como se quem está falando é a pessoa mais correta, é a pessoa mais interessante dessa igreja. Mas sabe o que esse tipo de gente fala? Diz assim para Deus, ó, eu te sirvo há tantos anos, já trabalhei tanto na igreja, já contribuí tanto, já dei minha energia, já dei minha inteligência, já fiz isso, já fiz aquilo, já arrumei cadeira, presta atenção, aonde eu vou chegar? Te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, mentiroso. Quem é que não transgride? E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, este. Sabe quando você está com raiva de alguém? Você nunca fala, essa minha irmã. Quando você vai falar da sua irmã para sua mãe, você fala, esta tua filha. Eu acho Jesus muito inteligente. Hein, Arizele? Este teu filho, não é meu irmão não, é? É esse teu filho, não é meu irmão, é filho teu, meu irmão não. Ah, é? Ah, entendi. Este teu filho, bagunceiro, descarado, vagabundo, vem, desperdiça tudo com prostituta e você manda matar para ele o bezerro. Não estou entendendo mais nada. Pois é. Olha aqui para mim. O espírito do irmão mais velho é o espírito, segundo Tim Keller, e ele está certo, que acha que é superior em relação aos outros pecadores. Concorda comigo? Este, quem é ele? Quem é ela para fazer, para cantar, para pregar, para ser líder de célula? Quem é este? Quem é esta? Entende? Essa pessoa que é religiosa, ela se orgulha da sua retidão.
moral, ética e religiosa. E aí, é por isso que tem pastor que quando prega diz assim, porque estes pecadores... Está aí uma coisa que eu tenho aprendido com os meus mestres e doutores no meu doutorado. Às vezes, quando você estiver pregando, nunca diga quando estes, diga sempre assim, nós pecadores. Eu gosto muito quando Neemias diz assim, eu e este povo, nós temos pecado contra ti. E eu tenho batido tanto aqui, gente, que nós precisamos amar uns aos outros, porque ninguém aqui, do ponto de vista espiritual, ninguém é superior em relação a ninguém aqui. Eu vou construir uma frase aqui e quero que você divulgue isso pela internet. Pode dizer que a frase veio da sua cabeça. Que eu sei que você tem um pouquinho do irmão mais novo. O irmão mais novo, ele é transgressor, ele comete o plágio. A frase é, mas bota que eu já plagiei de outro. A frase é, quando a religião acha que Deus é obrigado a atender aos seus interesses, por causa das suas doutrinas particularmente corretas, por causa do seu comportamento moral, por causa da sua fama denominacional, ou por causa do seu modo de adoração, é exatamente nesse momento que essa religião se torna a coisa mais desgracenta, mais nojenta, a coisa mais ridícula da face da terra. Quando você acha que Deus é obrigado a atender aos seus caprichos, aos seus interesses, por causa da sua doutrina, por causa do seu comportamento ético e por causa do seu modo de adoração. Era assim que pensava o irmão mais velho. Por isso que ele se sentia como? Em relação ao miseravão, em relação ao descaradão. Ele se sentia como? Vai, Márcio. Se sentia como? Ó o ser inflacionado. Quem é este? Este teu filho. Esse cara não merece nada. Eu sou aquele que merece ser ovacionado, aplaudido, admirado. Eu mereço churrasco, eu mereço as bênçãos, eu mereço que o Senhor haja por mim, porque este teu filho, quem é ele diante de um cara tão bom? Ar de superioridade. E aí tem um pensador chamado Richard Lovelace. Richard Lovelace vai dizer assim, que, atenção, quando alguém não se sente aceito por Deus, a despeito de suas realizações espirituais, é gente insegura. E essa insegurança vem sob a forma de rigidez. Vocês já perceberam que irmãos que se acham melhores, irmãos que se acham tão bons, irmãos que nunca adulteraram, que nunca mentiram, irmãos que nunca cometeram nenhum erro, irmãos que tudo que compraram já pagaram. Você percebeu que esse tipo de gente, quando não entende a graça, se torna gente ríspida? Você percebeu? O quanto elas são duras na hora de julgar os outros. Já percebeu, Jornandes? O quanto elas são desumanas, o quanto elas são cruéis, o quanto elas são tirânicas. Por quê? Porque no fundo isso é insegurança. E essa insegurança, gente, tenta ser administrada a partir de uma autoafirmação diante dos outros, já que eu não fiz o que os outros fizeram. E alivia a minha raiva que está reprimida. E eu tenho pensado sobre isso e é verdade. Tem razão, porque gente que entende a graça vai se tornando gente mansa, não? Vai se tornando gente mais humana, não? Tem razão, porque gente que vai entendendo a graça vai compreendendo melhor a queda dos seus irmãos, não? A tendência dessa pessoa é compreender de que ela precisa perdoar. Por quê? Olha aqui para mim. Outra frase importante desse sermão. É impossível você perdoar alguém se você se sente superior a ela. Sim ou não? Por que você diz, eu?
Perdoar meu pai? Perdoar minha mãe? Perdoar meu irmão que me saqueou? Perdoar meu tio que me maltratou? Perdoar fulano que abusou de mim? Perdoar o pastor que não me visitou quando eu precisava que ele me visitasse e eu estou decepcionado? Perdoar irmão tal? Eu não. Sabe por quê? Só perdoa quem vai para a dimensão da igualdade. Sabe por quê? A ideia é fazer com que o irmão mais velho perdoasse seu irmão. Por quê? Porque tanto seu irmão mais novo como ele era egoísta. Porque um cara que fica tanto tempo na casa do pai, só trabalhando, de olho no que o pai pode oferecer, e não de olho na satisfação do pai, é um cara tão bandido como quem saiu, não? Não é isso que Jesus está dizendo para nós? É um cara tão mesquinho como quem se foi, sim ou não? Pois é, mas esse cara representa aqueles que são religiosos, se escondem por trás dessa máscara moral, dessa máscara ética. Eu quero dizer aos meus irmãos, e a quem me ouve aqui todo domingo, é que eu vou dar um conselho aqui para quem tem familiar que é alcoólatra. Atenção, está provado. Se você tem um pai alcoólatra, se você tem uma mãe alcoólatra, enquanto alguém da família não se igualar e conseguir perdoar, porque se tem uma pessoa que machuca dramaticamente a família, é o alcoólatra, não? Porque ele vai daqui a pouco, pau. Todo mundo fica bem, daqui a pouco ele cai de novo no alcoolismo. É uma decepção, que acontece toda hora. Quando você pensa que se libertou, vai para o bar e toma de novo. É uma experiência dramática. Só quem tem pai alcoólatra sabe do que eu estou falando. Só que tem um detalhe. Enquanto as pessoas dessa casa acharem que são superiores a essa pessoa, nunca o alcoólatra, ele consegue se recuperar. Alguém vai ter que fazer isso aqui, como Jesus fez, que abriu mão de ser Deus e veio viver como homem, se igualou a nós para que nós fôssemos alcançados por Ele. Quando você se iguala, você olha para o alcoólatra e diz assim: sou pecador como você é, sou tão perdido como você, mas a graça me alcançou e a graça agora me usa para te alcançar. E quanto mais graça é possível, alcoólatras, é possível, bandidos, é possível, usuários de drogas, é possível, qualquer tipo de pessoa conhecer a bênção da salvação. Porque a bênção virá, não eu achando que sou superior em relação aos outros, mas achando que sou humano, perdido e desgraçado como qualquer um. E quanto mais eu me humanizo, mais cheio de graça, de amor, de misericórdia, e mais Deus me usa para abençoar as pessoas. Nós temos muitos irmãos mais velhos do que irmãos mais novos. Vou partir para o final aqui. 29 a 31, vem comigo. Mas ele respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou tudo com prostituta, verso 31, respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas, seu miseravão. Você está doido? Que cara chato, bicho. Que cara nojento. Aliás, tem razão, porque falou de religioso, Jesus, dá licença. Porque é gente que foi salva pela graça e se sente tão decente, Francélio, que não consegue nem sequer abraçar outras pessoas que são pecadoras. É gente cheia de preconceito, sim ou não, gente? É gente que não abraça quem um dia esteve aqui e cometeu um erro, e quando volta para a igreja diz: o clima está tenso nessa igreja. Está tenso? O clima sempre vai estar tenso, porque nós somos uma comunidade de pecadores. Está aí uma coisa que toda igreja deveria ter: é proibido a entrada de pessoas perfeitas. É por isso que a primeira igreja é diferente. É por isso que a primeira igreja está indo pelo caminho do evangelho. É por isso que essa igreja tem alcançado gente de todo tipo, de toda raça, de toda cultura. Sabe por quê? Porque aqui não é uma comunidade de gente perfeita. Aqui é uma comunidade de gente imperfeita, dependente totalmente da graça. Só que os irmãos mais velhos,
eles têm uma submissão escrava e uma submissão totalmente insana. Quer ver? Me acompanha aqui. Quando ele diz assim, poxa, trabalhei tantos anos, você nunca me deu nada. A mentalidade dele era de escravo ou de filho? Quem acerta? Isso. Mentalidade de escravo, cara. Sabe por quê? Porque irmãos mais velhos não servem a Deus por amor. Servem a Deus por obrigação. E com melancolia, eu não tenho te servido há tantos anos. Olha, quando eu vejo um crente que já era para estar tomando, sabe, suco forte de jaca com manga e qualquer outra coisa, e vem para cá querendo denguinho, acho que o pastor foi indelicado hoje. eu só fico mirando assim, dizendo assim, é interessante como esses cristãos religiosos, eles são hipersensíveis. Você percebeu isso? Como eles são melancólicos. Quem entende isso aqui? Melancolia. Gente que não pode dizer o que foi dito, não pode confrontá-lo não, versinho, não pode cutucá-lo não, que ele diz, não sei, acho que ele se perdeu, acho que a retórica foi muito forte. Melancolia. E são submissos a Deus por medo, sabia? Morre de medo de Deus. Quer ver? Um cara estava dando aula no MBA de negócios sobre ética. Sabe o que é que um professor falou? Não sei se esse MBA foi aqui. O professor disse assim, gente, sejam íntegros na empresa. Sabe por quê? Porque se nós cometermos algum erro moral, vai reduzir os lucros da empresa. E se nós formos corretos, os funcionários da nossa empresa se sentirão superiores em relação aos concorrentes. O certo é ser íntegro, ponto. Agora, você ser íntegro para não perder lucros, perceba, a motivação está certa ou errada, Ivo? A motivação está certa ou errada? Você servir a Deus, porque você acha que Deus vai te curar de um câncer? Você vem à igreja porque tem medo de Deus pesar a mão na sua semana? Você ser honesto porque você acha que Deus pode enviar o demônio da falência? Espiritualidade totalmente distante do que Deus ensina. E aí, eu gostei dessa historinha aqui, ó. A historinha é um rei que de repente recebeu a visita de um jardineiro. Escuta isso aqui. O jardineiro chegou. Bom dia, meu rei. Bom dia. O senhor me permite? Permito. Meu rei. Ô, meu rei. Eu fui na minha terra, na minha plantação de cenoura. Quem está comigo? Levante a mão. Quem está comigo? E quando eu cheguei lá, eu vi essa cenoura linda, grande. Uma cenoura que eu nunca tive e jamais criarei uma como essa. É mesmo, é. Por amor e respeito ao Senhor, eu entrego e te dou a minha cenoura. O rei disse, servo bom, servo leal, servo amigo. Já que você fez isso por amor e por respeito, eu tenho uma terra do lado da sua, estou te dando de presente essa terra para você plantar mais cenoura. O cara saiu vibrando. Tinha um cara que era nobre, que vivia dentro do palácio e viu e disse assim, bom, se dando uma cenoura rolou uma fazenda, se eu der algo muito melhor, o rei vai me entregar o reino. O cara foi, o cara tinha muitos cavalos e pegou o melhor dos cavalos. E disse, meu rei, bom dia, posso, me permite? Permito, meu rei, eu sou o criador de cavalo, e eu trouxe o meu melhor cavalo, bonitão, charmoso, cabeludo. Aqui está. O rei disse, obrigado, tchau, despede ele, por favor. O cara falou assim, que história é essa? Quando o rei percebeu que o cara ficou chateado, o rei disse assim, eu vi seu coração. E você não entendeu a diferença entre você e o jardineiro. Quando o jardineiro veio, ele estava me dando uma cenoura. Quando você veio, você estava dando o cavalo para si mesmo. Pensa. Precisa de explicação? Você está aqui por quê?
Por você mesmo? Ou porque você ama a Deus e tem prazer nele? Aí vem o ponto que, para checkmate, para cantarmos e ir para casa. Sabe qual é? Que o maior problema de tudo isso é aquilo que o texto diz. Só lê comigo. Esse único versículo, lá no finzinho. Quando o texto fala, verso 31. Filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. O irmão mais velho nunca tem certeza do amor de Deus pela sua vida. E aí o que acontece? Por que será? Porque ele faz o seguinte, atenção, fica aqui comigo. Está comigo, Flávio? O irmão mais velho é o tipo do cara que vai tentar conseguir a salvação por meio de sua bondade. Vai tentar conseguir sua salvação porque compra e paga. Vai tentar conseguir a sua salvação, só que quanto mais ele faz isso, Paulo, mais ele percebe que ele nunca é bom o suficiente para ser amado por Deus. Aí sabe o que Deus fala? Cara, se toca. Você está mais perdido que o cara que foi. Porque o cara que foi já está desgraçado mesmo, mas voltou e se arrependeu. E você, cara, está dentro da igreja, ouvindo o sermão de Osés de novo, e sai daqui com a mesma espiritualidade manipuladora, uma espiritualidade que utiliza Deus para atender os seus desejos, e uma espiritualidade que nunca gera nessa pessoa o quê? A certeza que a despeito de qualquer coisa, tudo que é de Deus é nosso, por graça e por misericórdia, louvado seja o nome dEle. Por isso que tem gente que é tão irmão mais velho, que basta, alguma coisa dar errado na sua vida, diz assim, eu acho que eu estou pecando em alguma área. Por isso que temos irmãos mais velhos, que basta uma crítica dos outros, essa pessoa se desespera, porque precisa de autoafirmação. Irmãos mais velhos é daqueles que dizem assim, eu acho que Deus ainda não me abençoou, porque eu não me arrependi daquilo que eu fiz. Claro que você se arrependeu. Irmãos mais velhos, na verdade, não sabem nem orar. Sabe por quê? Porque quando ele ora, ele está mais pensando na bênção que ele vai receber de Deus, do que no Deus que pode lhe dar a bênção. Ele nem desfruta, está aqui, cheio de coisa. Acho que o culto está demorando. Não deu nem 9 horas, estou dentro do horário. Não sei, acho que aquela irmã está com uma saia curta. Cabeçudo. Gente boa, para com isso. Deus está aqui, meus irmãos. Ninguém aqui é melhor do que ninguém, eu já. Na verdade, está todo mundo aqui totalmente rendido diante dele, gente. Vamos parar com esse julgamento idiota, besta, de acharmos que espiritual é fulano, espiritual é ciclana. Meus irmãos, na verdade, o que estamos fazendo aqui é dizendo mais uma vez nesse domingo, Deus, olha para nós com misericórdia. Deus, ninguém aqui é melhor do que ninguém, Deus. Então, no lugar de achar que Deus vai me dar alguma coisa, sabe por quê? Pelo tamanho do dízimo, pela altura do meu canto, ou por qualquer coisa que eu faça, o melhor é dizer, Deus, eu te agradeço, porque por graça eu recebo aquilo que o Senhor já me deu, por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Você recebe essa palavra? Quantos aqui, a despeito de qualquer coisa que fazem, e a despeito daquilo que são, tem a certeza do amor de Deus? Levante sua mão em nome de Jesus, levante sua mão e diga assim, pastor, eu creio nisso. Eu creio. Agora, rancoroso, ressentido, e gente que não gosta de uma comunidade da graça, precisa voltar a ler a Bíblia, porque tudo é por graça, tudo é por misericórdia. Então, você também que acha que vai alcançar a salvação, se fizer isso, se der os bens aos pobres, se praticar as boas obras, faça isso por amor, porque se você fizer isso, achando que é isso que te dá salvação, você está lascado e perdido, porque só quem salva é Jesus Cristo. Quem aceita isso? Fique em pé e cante comigo agora.